Olá pessoal, muito bem-vindos, professor Lúcio. Vamos dar sequência ao estudo das equações trigonométricas e vamos trabalhar com algumas possibilidades aí que envolve um pouco mais de manipulação algébrica dentro da trigonometria, tudo bem? Então me acompanha aqui. Então olha só, vamos dar uma olhada nessa equaçãozinha aqui, ó. Eu tenho, essa aqui até que vai, né? Aqui ó, 5... Que 5 que é? Não, o cara tá pensando no café da tarde já. Aqui, ó. Então, primeiro exemplo. Eu tenho essa expressão aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Seno do arco duplo seno de 2x igual a raiz de 2 vezes o seno x. Tá? Então eu quero vamos resolver essa equação dentro do conjunto dos reais, né? A gente separa ali, a gente faz se for só entre 0 e 360 e se for de maneira geral. Seno de 2x igual a raiz de 2 seno x. Então a primeira coisa que nós temos aqui, ó, é o seno do arco duplo. Não é legal resolver uma expressão trigonométrica, primeiro, quando nós temos linhas diferentes, né? É legal deixar todo mundo com seno ou cosseno ou tangente. Sempre vai ser possível isso? Não, né? Mas enquanto pudermos evitar, melhor. E outra coisa que não é muito bacana é trabalhar com arcos distintos, ó. Aqui eu tenho arco duplo, aqui eu tenho arco simples. Então, ó, eu vou trabalhar só com arco simples. Daí, o que nós temos que lembrar? Que o seno do arco duplo, o seno de 2x, ele pode ser escrito como sendo 2 vezes seno x vezes cosseno x. Então é legal lembrar que isso aqui é isso aqui. Então, ó, em 2 aulas atrás, eu comentei com você que na trigonometria nós temos um monte de relação. Então é legal você fazer aquelas fichinhas com umas formulazinhas para ter isso aqui na cabeça, ó. Essa associação aqui de maneira direta. Fica legal para você, tá? E daí, nós temos que isso aqui é igual a raiz de 2 vezes o seno x. Daí, moçada, aqui nós temos uma coisa importante, hein? É muito possível que você visualize isso, ó. Tá vendo que o seno está multiplicando do lado esquerdo e o seno está multiplicando do lado direito? Ah, professor, eu vou jogar o seno dividindo e automaticamente eu vou simplificar com esse seno com esse seno e vou ficar apenas com o cosseno. Você não pode fazer isso porque talvez o seno ele pode assumir o valor 0 e você não pode jogar o 0 dividindo. Então você não pode fazer a simplificação aqui. Muito cuidado. Então o que nós temos que fazer? Nós vamos ter que pegar essa expressão e jogar lá para o lado esquerdo. Então nós vamos ter que fazer uma fatoração aqui, ó. Então isso aqui vai ficar 2 seno x cosseno x menos raiz de 2 seno x igual a 0. Tudo bem? Daí agora o que apareceu aqui, ó? Aqui apareceu fator comum. Perceba que aqui eu tenho raiz de 2 seno x e aqui 2 seno x e aqui eu também tenho seno x, tá vendo, ó? O seno x é um fator comum. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse fator comum em evidência, ó. Eu vou colocar o seno em evidência. Seno de x, que daí vai multiplicar o quê? Vai multiplicar, ó, toda essa parcela dividido pelo seno de x. Vai sobrar 2 cosseno de x. Toda essa parcela dividida pelo seno de x. Vai sobrar quem? Só o raiz de 2. Vai ficar menos raiz de 2. Igual a 0. Daí o que nós temos? Nós temos o seguinte, ó. Agora eu transformei a subtração, eu transformei num produto. Eu estou multiplicando o seno
por 2 cosseno menos raiz de 2. E esse produto aqui, moçada, tá me dando quanto como resultado? 0. Se um produto dá 0, significa que ou esse fator aqui é 0, ou esse fator aqui é 0. Mas olha só, para esse fator aqui ser 0, ó, se eu isolar o cosseno, o que nós temos? Que o cosseno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, ó, vamos trazer para cá agora. Então, o que nós temos para resolver isso aí? Eu quero todos os valores em que ou seno dá 0 ou cosseno dá raiz de 2 sobre 2. O que a gente vai fazer agora? O ciclo trigonométrico. Ó. Então, nós temos aqui o ciclo trigonométrico. Aqui, vou fazer aqui no cantinho. Então, ali nós temos o ciclo, eixo dos cossenos, eixo dos senos, e aqui o eixo dos cossenos. Então, primeiro, se nós quiséssemos apenas as soluções entre 0 e 360. Então, ó, que ângulos que o seno dá 0? O seno dá 0 para 0 e o seno dá 0 para 180. Tudo bem? Que ângulos que o cosseno da raiz de 2 sobre 2? O cosseno da raiz de 2 sobre 2, cosseno positivo, no primeiro quadrante para 45 graus e para 315. Então, ó, aqui eu teria 0, que coincide com 360. Aqui eu teria 180, 45, 180 sobre 4 e 315, 7 vezes 45. Já coloquei tudo em radiano. Então, ó, olha só, em uma volta, quantas soluções eu tenho? Cuidado que o erro mais comum é a galera falar que tem 4 soluções. E nós não temos 4 soluções, nós temos 5. Porque eu tenho, ó, 0, 45, 180, 315 e 360. 5 soluções a cada volta. Tudo bem? Agora, de maneira genérica, o que eu poderia fazer? Eu poderia colocar uma solução para cada uma delas, ó. 0 mais 360 é 0 mais 360, 45 mais 360, ou 180 mais 360, esse mais 360. Só que, ó, 5 coisas distintas fica ruim. Então, ó, vamos pensar primeiro. Eu comentei com vocês, ó, que quando você acha os pontos que definem a solução de uma equação trigonométrica, seria legal você pensar se esses pontos dividem a circunferência em partes iguais. Isso não ocorre aqui, ó. Eu não tenho esses 5 pontos, ou esses 4 pontos aqui, já que esses dois arcos são côngruos, eu não tenho esses 5 pontos dividindo em 5 partes iguais. Daí eu poderia pensar o seguinte, ó. Esse cara e esse aqui, que são as soluções do seno, eles estão dividindo, ó, a circunferência em 2 arcos de 180. Então eu poderia colocar assim, ó, solução, qualquer valor de x pertencente aos reais, tais que, primeiro, o x pode ser 0, ou 180, ou 360, ou 540, ou menos 180, ou seja, para sair daqui e chegar até aqui, ele está variando 180. Então a primeira parte do x pode ser igual a 0 mais uma variação de 180. Então, ó, k vezes 180. Tudo bem? Se o k for 0, a solução é 0. Se o k for 1, 180. Ou eu poderia ter as soluções do cosseno. As soluções do cosseno eu poderia colocar como sendo 45 mais 360 ou 315 mais 360. Só que o cosseno, moçada, permite que a gente faça o seguinte, ó. Lembra? Se eu ando nesse sentido anti-horário, aqui eu estou andando positivamente. Se eu ando nesse sentido horário, eu estou andando negativamente.
E esses dois valores, ó, eles têm o mesmo valor do cosseno, tá vendo? Então eu posso pensar que a gente vai andar ou mais 45 ou menos 45. Então ficaria mais higiênico aqui eu colocar assim, ó. Ou x é igual a mais ou menos π sobre 4 mais 2 kπ. Tudo bem? Aonde o k ele é um número inteiro. E aqui a gente fecha a solução. Tudo bem? Não tem problema você colocar separado. π sobre 4 mais 2kπ ou 7π sobre 4 mais 2kπ. Mas aqui fica mais condensado, tá vendo? A gente conseguiu colocar ela de forma mais reduzida. Beleza? Tranquilo? Então, printa a tela aí e vamos brincar com mais um exemplinho disso aqui, ó. Agora um envolvendo uma equaçãozinha do segundo grau, tá? Então, ó. Deixa eu apagar. Então aqui, vamos ver, ó. Esse exemplo 2. 2 seno ao quadrado de x mais seno de x menos 1 igual a 0. Tudo bem? Então, ó, 2 seno ao quadrado de x mais seno de x menos 1 igual a 0. Aqui eu quero soluções só entre 0 e 360. Não quero essa solução de maneira geral aqui, eu quero só soluções entre 0 e 360. Então perceba que isso aqui é uma equaçãozinha do segundo grau, ó. Esse garoto aqui é o nosso coeficiente do termo de grau 2. Esse elemento aqui, ó, que está multiplicando o seno, é o coeficiente do termo de grau 1. E aqui nós temos o termo independente, ó. Então aqui eu tenho o valor do A, aqui eu tenho o valor do B e aqui eu tenho o valor do C. Então uma equação de segundo grau. O que nós temos? Que a nossa incógnita é o seno. Se você quiser, se você se sentir mais confortável, você pode trocar o seno por y, por exemplo. Você pode falar que o seno é y. Você teria lá 2y ao quadrado mais y menos 1 igual a 0. Eu não vejo tanto a necessidade. Só você encarar o seno como sendo de fato uma incógnita. Então nós temos que resolver uma equação de segundo grau. O que a gente vai fazer primeiro? O cálculo do discriminante. Nós vamos calcular o valor do delta. Então, ó, quanto que vale o delta? Quem que é o delta? Ó? Delta vai ser b quadrado menos 4 vezes 2 menos 8, menos 8 vezes menos 1, mais 8. Então nós temos ó, que o delta vale 9. Esse é o valor do delta. Daí agora, jogando na formulazinha de Bhaskara, nós temos ó, o seno de x. Quem que vai ser o seno de x? Seno de x vai ser igual a menos b, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 3, dividido por 2 vezes o valor do A. 2 vezes 2 é 4. Então aqui nós temos dois possíveis resultados para o seno. Ó. Então o primeiro valor possível para o seno. Seno de x igual a menos 1 com menos 3. Menos 4 dividido por 4, menos 1. Então ou seno dá menos 1, ou o seno de x é igual a menos 1 mais 3, 2. 2 dividido por 4, 2 quartos, meio. Então nós estamos buscando entre 0 e 360 todos os valores que ou seno dá menos 1 ou seno dá meio. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer de novo? O nosso bom e velho ciclo trigonométrico para ver quais valores entre 0 e 360 satisfazem isso.
Professor, eu sempre tenho que desenhar o ciclo trigonométrico? Não, o ciclo trigonométrico é a nossa zona de conforto. Se você conseguir dizer isso aí de cabeça, ó, por exemplo, que ângulo entre 0 e 360 o seno dá menos 1? É o valor mínimo do seno. Isso ocorre quando o seno estiver lá embaixo, ou seja, quando você der 3/4 de volta, né? 270 graus. Para quem que o seno vale meio? O seno vale meio no primeiro e no segundo quadrante. No primeiro quadrante, o seno vale meio para 30. No segundo quadrante, falta 30 para 180, 150. Então eu teria 30, 150 e 270. Eu fico confortável fazendo o ciclo trigonométrico. Mas isso é questão de gosto, moçada. Então você pode ir até lá no rascunho da redação, ó. Você vai lá no cantinho, ó. Você faz o ciclo. Tá aqui, ó. E aqui, ó. Tudo bem? Então, ó. Vamos lá. Ângulo que o seno dá menos 1. É esse cara aqui, ó. O menor valor do seno. Menos 1. 270 graus. Também conhecido como 3π sobre 2. Ângulo que o seno dá meio. No primeiro quadrante, o seno dá meio para 30 graus. Né? 180 dividido por 6. E o seno dá meio também para o seu simétrico lá no quadrante 2. Aqui. Esse gagoto aqui. Que é 150. 5 vezes 30. Tudo bem? Agora, olha só que bacana. Tudo bem? Então, solução que a gente quer. Então, a solução, π sobre 6, 5π sobre 6, 3π sobre 2. Essa é a resposta. Ó. Aqui fechou. Solução vai ser quem? 30, 150 e 270. Tá? Agora eu gostaria que você observasse só o seguinte, olha só. Se eu tivesse que dar uma resposta genérica, eu poderia colocar um para cada. Ah, solução, 30 mais 2κπ, não sei o que, mais 2κπ, isso aqui mais 2κπ, separar cada uma delas. Ou eu poderia colocar 30 e 180 menos 30, mais 2κπ, e por aí vai. Ou 270. Só que, em particular, nesse caso, lembra que eu comentei com vocês? Quando você coloca a solução, uma das primeiras coisas que você tem que observar é se os ângulos dividem a circunferência em partes iguais. E dá uma olhada, isso aqui acontece, ó. Se você começar no 30, ó. 30 mais 120, 150. 150 mais 120, 270, ó, 270 mais 90 mais 30, ó, 120. Consegue visualizar que esses 3 pontos dividem a circunferência em 3 arcos com a mesma medida, ó? Em 3 arcos de 120 graus, ou seja, esse triângulo laranjinha que eu coloquei aí no meio é um triângulo equilátero. Ele está dividido a circunferência em 3 arcos 120. Então, se fosse uma solução genérica, a gente poderia colocar assim, ó, solução. Qualquer x pertencente aos reais, desde que, qual é o primeiro valor de x? X começa em 30 graus, π sobre 6. Para chegar nos outros, a gente varia quanto? A gente varia 120 graus. Então agora a nossa variação não é nem 180 nem 360. A nossa variação é 2kπ sobre 3. Ó. É k vezes 2π sobre 3. 2π sobre 3 é 120, onde k é um número inteiro. Beleza? Tranquilo? Joinha? Então é isso, moçada. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.